Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AgroDaCast, um podcast que te leva informação de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção agropecuária. Eu, Alice Fontoura, juntamente com Inácia Silva, vamos iniciar um assunto que é essencial para o sucesso na produção pecuária, a reprodução. E nesse episódio trataremos de 3 biotécnicas reprodutivas que podem melhorar a eficiência do rebanho. Você sabe o que são? Ou conhece alguma? Inácia, descomplica esse termo aí pra gente. Para você que escuta pela primeira vez o termo biotécnicas reprodutivas, pode soar uma coisa bem complicada, mas o mesmo é utilizado para se referir a algumas técnicas de reprodução utilizadas no rebanho. Ficou melhor agora, né? Essas biotécnicas reprodutivas permitem que os animais tenham um maior número de crias, ou seja, um maior número de descendentes. Mas essas técnicas não visam apenas o aumento do número de crias, tá bom? Mas visa principalmente o aumento da eficiência reprodutiva dos animais dentro da propriedade. E se engana quem acha que essas biotécnicas são recentes. Algumas delas existem há cerca de 60 anos, mas somente a partir dos anos 2000 houve um aprimoramento das que já existiam e o desenvolvimento de outras. Tudo isso com o intuito de melhorar a eficiência reprodutiva em campo. O uso de biotecnologias associadas à reprodução permite aumentar a produtividade dos animais através de melhores índices reprodutivos, como o intervalo entre partos, taxa de fertilidade e taxa de concepção, entre outros, com maior precisão no processo de seleção de matrizes e reprodutores. Além disso, esse processo permite a geração de animais mais eficientes na utilização dos alimentos e nutrientes e com maior desenvolvimento ponderal, em que é observada a relação entre o peso e as medidas corporais do animal. Hoje em dia, algumas técnicas já são bem comuns nas propriedades rurais espalhadas pelo nosso Brasil. Entre elas temos a inseminação artificial em tempo fixo, sexagens de sêmen, transferência e criopreservação de embriões e a produção in vitro de embriões. Então vamos agora a algumas delas. Na inseminação artificial, o sêmen é colhido artificialmente por diferentes métodos e pode ser diluído ou usado in natura, o que preserva suas características fundamentais, permitindo inseminar um número máximo de animais com um só ejaculado. O próximo passo é depositar esse sêmen no sistema reprodutor feminino, através da manipulação artificial e no momento adequado do ciclo estral, visando a fertilização do óvulo. Dentre as vantagens dessa técnica, destaca-se a redução dos riscos de disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, melhorando a sanidade reprodutiva, e o aumento dos índices de fertilidade, devido a um maior controle sobre a qualidade do sêmen utilizado, resultando em um processo mais eficiente de melhoramento genético das raças. No entanto, no ano de 2020, 90% das inseminações realizadas no Brasil foram através da IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. E qual a diferença entre ela e a inseminação artificial, Inácia? Então, Alice, essa prática tem por objetivo sincronizar a ovulação das fêmeas bovinas. Assim, o pecuarista terá um grande número de animais inseminados ao mesmo tempo, sem que haja necessidade da observação frequente de seus ciclos estrais, reduzindo assim a necessidade da mão de obra. Os ciclos são regulados a partir do uso de medicamentos e hormônios específicos, que equivalem aos produzidos naturalmente pelo animal, certo? Essa técnica permite que mais fêmeas sejam inseminadas, garantindo um alto índice de concepção. Uma grande vantagem da IATF é permitir que o pecuarista tenha controle sobre o seu rebanho. Agora vamos à fertilização in vitro, representada pela sigla FIV, que é uma biotécnica em que o espermatozoide fecunda o óvulo em laboratório. É usada juntamente com a inseminação artificial e a transferência de embriões, que falaremos a seguir, para intensificar o melhoramento genético dos rebanhos. Aqui no Brasil, o primeiro bezerro oriundo da FIV nasceu em 1994 e desde então a técnica ganhou prestígio por suas inúmeras vantagens, como a produção de um grande número de embriões por uma só fêmea doadora. Por exemplo, na gestação natural de uma vaca, a mesma produz um bezerro por ano, isso em condições ideais de manejo. Já a associação da FIV e da transferência de embriões pode-se conseguir até 50 bezerros por ano. Muitos bezerros, né? Agora lembra que falamos que essas biotécnicas reprodutivas não são tão novas assim? Então, nossa próxima técnica data de 1890, em que houve o primeiro nascimento de coelhos com óvulos transferidos de uma fêmea para outra, o que foi chamado de transferência de embrião, TE. Essa é a etapa seguinte à FIV.
Assim que o óvulo de uma fêmea é fertilizado in vitro no laboratório, o embrião é inserido no órgão reprodutor de outra fêmea, que chamamos de receptora. Trocando em miúdos, quem doa o óvulo é doadora e quem recebe o embrião é receptora. Deu para entender agora? Para te ajudar a entender, vamos pensar assim. Na inseminação artificial, o sêmen é depositado no sistema reprodutor da fêmea. No caso da TE, o que é depositado é o óvulo já fecundado, com o embrião formado. E o detalhe é que a fêmea doadora não precisa ser a que vai receber o embrião. Lembra que falamos que essa técnica permite até 50 bezerros por ano? Para otimizar esse processo, o ideal é utilizar vários receptores. E aí, você acha que esse tema é difícil ou fascinante? Achamos que ele pode ser um pouco dos dois. Mas uma coisa é certa, sem a reprodução eficiente, a produção para, tá? Por isso é sempre bom mantermos informados, não acha? E para enriquecer mais esse momento, vamos dar início para aquele momento especial no nosso episódio. Que tal conhecermos o nosso especialista da vez? E o convidado de hoje é o professor Oscar Brasil. Ele é doutor em reprodução animal pela Universidade de Brasília e atua como professor no Instituto Federal do Campus de Crateús. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar participar desse momento. Professor Oscar, responde para a gente como as biotécnicas podem auxiliar na melhoria da eficiência reprodutiva e produtiva na propriedade e como elas contribuem para o melhoramento genético. Muito boa pergunta, Alice. As biotécnicas, especificamente as reprodutivas, podem melhorar a eficiência reprodutiva e produtiva tanto de forma direta como indiretamente. Inicialmente, é importante a gente destacar a importância dessas para o aumento da produtividade devido ao melhoramento genético promovido no rebanho, desde que sejam empregadas de maneira correta. Além disso, podemos citar também a redução no intervalo entre partos. Isso aumenta o período produtivo das fêmeas, tanto em espécies criadas para a produção leiteira, como em animais criados para corte. Independentemente do tipo de atividade, a fêmea tem que ficar gestante rapidamente após o parto. Para produzir leite ou para desmamar, os produtos, os animais eles têm que parir. Então, essas biotécnicas, muitas delas, elas vêm a contribuir com a redução do intervalo entre partos. Também podemos citar o aumento da prolificidade, que é o número de animais nascidos por parto de cada animal. Só que esse aumento de prolificidade ele depende da espécie a ser trabalhada, que tem algumas espécies que isso não é interessante. Por exemplo, nos equinos. Também podemos melhorar a fertilidade do rebanho ou de um dado animal e também a redução na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. As biotecnologias da reprodução contribuem com o melhoramento genético, principalmente, muitas delas, permitindo aumentar o uso do germoplasma dos animais identificados como superiores. Ou seja, elas permitem que você tenha um número muito maior de filhos desses animais. Um número maior do que eles teriam naturalmente. Muitas vezes tem-se um pensamento equivocado que a própria biotécnica da reprodução ela é necessariamente o melhoramento genético. Por exemplo, o fato do produtor realizar a inseminação artificial ou uma outra biotécnica, como a transferência de embriões, não quer dizer que necessariamente ele está realizando o melhoramento genético. Depende da seleção prévia dos animais. Se os animais, que ele está multiplicando o germoplasma, se esses animais realmente são indivíduos superiores. Por exemplo, no caso da inseminação artificial, nos bovinos, é amplamente utilizado o sêmen congelado. E os reprodutores, que têm o seu sêmen
congelado, é feito isso em centrais, né, de coleta de sêmen e comercialização desse material. Então os reprodutores eles passam por provas de melhoramento genético e existem catálogos com informação desses reprodutores. E cabe ao produtor, né, a interpretação das informações para realizar a melhor escolha. Quais as limitações da implantação dessas técnicas em propriedades aqui no semiárido? Existem algumas biotécnicas reprodutivas que já são largamente utilizadas. A saber, temos a inseminação artificial, a múltipla ovulação e transferência de embriões, a produção in vivo de embriões, biotécnicas associadas a essas, como o uso da ultrassonografia na reprodução, processo de sexagem de espermatozoides, sexagem de embriões. E o fator limitante para o uso dessas biotécnicas no semiárido é o nível tecnológico da propriedade. Contudo, a inseminação artificial é tida como a biotécnica mais democrática, pois ela pode ser usada tanto por grandes pecuaristas como por pequenos, por exemplo, na produção familiar. É necessário, contudo, uma capacitação prévia para a realização do procedimento, bem como aquisição de equipamentos necessários e cuidados com a nutrição e sanidade dos animais para se obter bons resultados. E agora, para finalizar, diz para a gente se existem novas biotécnicas que ainda não estejam em uso aqui no Brasil. Para responder essa pergunta, é importante dividirmos as biotécnicas reprodutivas em 4 gerações. Primeiramente, a primeira geração compreende a inseminação artificial e tecnologias de criopreservação de gametas e embriões. Aí temos uma segunda geração com o surgimento da MOT, conhecida como MOT ou MOET, que é a múltipla ovulação e transferência de embriões, que também pode ser chamada de produção in vivo de embriões, ou simplesmente TE. A terceira geração compreende a produção in vitro de embriões, ou seja, a produção de embriões no laboratório. Uma das etapas dessa biotecnologia é a tão conhecida FIV, fertilização in vitro, quando você faz a capacitação dos espermatozoides e coloca esses espermatozoides capacitados em contato com os oócitos, que foram maturados em laboratório. Isso tudo em uma placa, no laboratório. E por fim, a quarta geração, a geração de tecnologia de biotécnicas mais modernas, que compreendem a clonagem por transferência nuclear, a engenharia genética, incluindo a transgenia, a edição genômica e a biologia das células-tronco. Temos também uma tecnologia nova chamada de TIFOI. O que é essa TIFOI? É a transferência intrafolicular de oócitos imaturos. Essa biotécnica, ela compreende aspectos tanto da produção in vivo como da produção in vitro de embriões. Então, essa quarta geração, todas essas biotécnicas da quarta geração, são biotécnicas menos eficientes e que ainda elas podem ser consideradas experimentais, tanto no Brasil como no mundo. Muito bem explicado, professor Oscar. Queremos agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no nosso podcast e também por estar compartilhando conhecimentos tão importantes conosco. E aí, meu povo, será que deu para entender um pouco sobre a importância da reprodução na produção animal? Esperamos que tenham gostado desse tema de hoje. Lembrando que temos página no Instagram, tá bom? @agrodacast.
e episódios transcritos no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. E não se esqueça de compartilhar essas informações para que chegue cada dia mais pessoas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!